A jornada de Jonas, da desobediência à redenção à chamada, havia um homem chamado Jonas, um profeta de Deus. Um dia, Deus falou com Jonas e disse-lhe para ir à cidade de Nínive e pregar contra a maldade que lá existia. Mas Jonas não queria ir. Ele tinha medo dos habitantes de Nínive e não queria que eles se arrependessem. A fuga, em vez de obedecer a Deus, Jonas decidiu fugir. Ele embarcou em um navio que ia na direção oposta a Nínive. Mas Deus não o deixou escapar. Uma grande tempestade se formou no mar, e os marinheiros ficaram apavorados. Eles lançaram sortes para descobrir quem era o culpado pela tempestade, e a sorte caiu sobre Jonas. O grande peixe, Jonas admitiu sua desobediência e pediu aos marinheiros que o jogassem no mar. Assim que ele caiu na água, um grande peixe o engoliu. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, clamando a Deus por misericórdia. O arrependimento, finalmente, o peixe vomitou Jonas na praia. Deus deu a Jonas uma segunda chance. Desta vez, Jonas foi a Nínive e pregou a mensagem de arrependimento. Os habitantes de Nínive ouviram e se arrependeram de seus pecados. Deus poupou a cidade da destruição. A misericórdia de Deus, Jonas ficou zangado com Deus por poupar Nínive. Ele queria que a cidade fosse destruída. Mas Deus mostrou a Jonas que sua misericórdia é maior do que qualquer julgamento. Ele fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, mas depois a fez murchar para ensinar a Jonas sobre compaixão e perdão. A história de Jonas nos lembra que a desobediência tem consequências, mas Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Que possamos aprender com Jonas e buscar a obediência e o arrependimento em nossas próprias vidas. A história de Jonas na Bíblia Sagrada tem vários significados espirituais profundos, desobediência e consequências. A desobediência de Jonas em relação à ordem de Deus de pregar em Nínive representa a nossa própria tendência a desobedecer a Deus e as consequências que enfrentamos quando escolhemos nosso próprio caminho. Segunda chance e arrependimento. Deus deu a Jonas uma segunda chance, mesmo depois de ele ter fugido. Isso nos ensina sobre a misericórdia de Deus e a importância do arrependimento. Mesmo quando erramos, Deus está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Amor pelos inimigos. A história de Jonas também destaca o amor de Deus por todas as pessoas, inclusive aquelas que consideramos inimigas. Deus estava disposto a poupar Nínive, uma cidade pagã, se eles se arrependessem. Isso nos lembra que devemos amar e orar por todos, independentemente de suas origens ou ações. Aprendendo humildade, Jonas aprendeu humildade quando Deus fez uma planta crescer para dar sombra a ele e depois a fez murchar. Isso nos ensina sobre a importância de permanecermos humildes e reconhecermos a soberania de Deus em nossas vidas. Após o arrependimento do povo de Nínive, a história de Jonas continua com eventos emocionantes e transformadores. A redenção de Jonas, a misericórdia de Deus. Deus viu o arrependimento sincero dos habitantes de Nínive e decidiu não destruir a cidade. Isso demonstra a imensa misericórdia de Deus e sua disposição de perdoar, mesmo quando merecemos punição. A raiva de Jonas. Jonas ficou profundamente irritado com a decisão de Deus. Ele queria que Nínive fosse destruída, mas Deus mostrou a Jonas que sua compaixão vai além das fronteiras humanas. Jonas aprendeu que Deus ama todas as pessoas, independentemente de sua origem ou pecados passados. A lição da planta de abóbora. Deus fez crescer uma planta de abóbora para dar sombra a Jonas enquanto ele estava sentado na colina. Mas, em seguida, Deus permitiu que a planta murchar por causa de uma lagarta. Isso ensinou a Jonas sobre humildade, compreensão e a importância de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias mudam. A pergunta final da história de Jonas termina com uma pergunta de Deus a Jonas: você tem razão para ficar tão zangado com a planta de abóbora? Deus estava mostrando a Jonas que sua sabedoria e propósito vão além da compreensão humana. Jonas teve que reconhecer a soberania de Deus e confiar em seus caminhos. Em resumo, a história de Jonas nos lembra que Deus é gracioso, compassivo e está sempre disposto a nos dar uma nova chance. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes, arrependimento e confiança em Deus.
Olá, queridos amigos do canal Planeta Desconhecido. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e é um prazer encontrá-los aqui novamente. Hoje, vamos refletir sobre a emocionante história de Jonas, um profeta que nos ensina valiosas lições sobre caráter, arrependimento e a dependência de nossos próprios pecados. Jonas recebeu uma missão divina, pregar contra a maldade na cidade de Nínive. No entanto, ele fugiu, desobedecendo a Deus. Mas o Senhor não o abandonou. Jonas foi engolido por um grande peixe e, após 3 dias e 3 noites, foi vomitado na praia. Deus lhe deu uma segunda chance. A história de Jonas nos lembra que todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas. Às vezes, fugimos de nossas responsabilidades, mas Deus está sempre disposto a nos resgatar. O arrependimento sincero dos habitantes de Nínive nos mostra que a misericórdia de Deus vai além de nossas expectativas. E o que aprendemos com a planta de abóbora? Deus a fez crescer para dar sombra a Jonas, mas depois a fez murchar. Isso nos ensina sobre humildade e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias mudam. Portanto, queridos amigos, reflitam sobre suas escolhas, busquem o arrependimento e confiem na misericórdia de Deus. Sejam importantes para o nosso canal, inscrevam-se, deixem seus comentários e compartilhem com seus amigos. Vocês são parte essencial dessa jornada espiritual. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.